Hoje é dia 30 de outubro. Eu tava rodando as redes sociais porque é domingo, né? Hoje foram as eleições, então tem muita gente postando coisa na internet. Só que aí rodando as redes eu vi alguns anúncios que falavam sobre saúde, né? E aí alguns anúncios ali comentaram sobre a cirurgia para diabetes, a famosa cura para diabetes que muitas pessoas falam, né? E aí eu resolvi trazer um vídeo aqui pro canal para comentar um pouquinho sobre ela, porque vocês mesmos já comentaram algumas vezes aqui nos meus vídeos perguntando sobre esse assunto. Então resolvi, né, compilar as informações e trazer de uma forma bem clara. Tem muita coisa sobre essa cirurgia que às vezes o paciente desconhece. Ele acha que fazer uma operaçãozinha ali resolveria o problema 100% e que ele não teria mais nenhum sintoma, quando na verdade não é assim. Então, se você se interessa sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dessa forma você é avisado sempre que eu posto vídeo novo. Além disso, deixa o seu curtir aí, que é muito importante, eu sempre falo, menos de 5% das pessoas que assistem os vídeos dão like, então vamos bater uma meta de 1.500 likes ali na primeira semana. Se a gente bater essa meta, eu trago um vídeo falando sobre o assunto mais votado no comentário, então deixa seu comentário dizendo sobre o que você gostaria de assistir, que eu vou estar conferindo isso depois. Antes de mais nada, o que é essa cirurgia da diabetes aí que muita gente fala? Antes de mais nada, você tem que saber que a cirurgia da diabetes nada mais é do que uma cirurgia bariátrica. Se você não sabe o que é isso, cirurgia bariátrica são as cirurgias que se conhecem popularmente como redução de estômago, que na verdade não é bem isso, dependendo da cirurgia, mas eu vou explicar para vocês de um jeito bem facinho e bem claro. As cirurgias bariátricas, elas se dividem em alguns tipos. Existe um tipo de cirurgia bariátrica que é conhecida como cirurgia bypass. Nessa cirurgia, o que acontece é que a gente vai pegar um pedacinho do intestino e vai parar de utilizar ele. Em vez de deixar o estômago conectado nessa parte do intestino, que é algo fisiológico, a gente já nasce assim, a gente vai cortar e vai conectar o estômago até uma porção mais distante que estaria normalmente. Porque dessa forma, toda essa partezinha que a gente cortou de intestino não é utilizada, ela fica fechadinha, então a gente vai absorver menos nutrientes, menos carboidratos, menos açúcar e por isso a gente vai controlar o açúcar no sangue. O outro tipo de cirurgia é conhecida como gastrectomia vertical, mas popularmente as pessoas chamam ela de redução de estômago. Sabe por que ela é chamada de gastrectomia? Você está vendo uma imagem aqui do lado provavelmente. Basicamente nela a gente vai cortar de forma vertical um pedaço do estômago, a gente vai fazer com pregas, vai grampear toda a partezinha, né, fechar totalmente a parte que sobrou do estômago, então a gente reduziu o tamanho do estômago. Se a gente reduzir o tamanho do estômago, o que acontece é que a gente vai se alimentar com menos alimentos, a gente vai se saciar mais rápido, a gente vai ter menos absorção de açúcar, de carboidrato, de nutrientes em geral, e aí por isso a gente vai controlar o açúcar no sangue. É importante dizer que esses dois tipos de cirurgia, eles são cirurgias que não foram criadas para tratar um paciente diabético. Essas cirurgias já foram criadas há muito tempo. No passado, essas cirurgias para redução de estômago, na verdade, elas serviam para tratar pacientes com câncer gástrico, né? Câncer no estômago. Porque se o paciente estava com câncer, se retirava essa porção ali do estômago para ele não sofrer dessa doença. Lógico, ele fazia um tratamento depois disso, mas a gente tem que entender que a origem dessa cirurgia é para isso. E aí depois com o tempo foi se utilizando para paciente que era obeso e foram percebendo também que se revertia muitos quadros diabéticos, né? O açúcar no sangue começava a reduzir e aí o paciente não precisava mais receber os medicamentos que ele tomava, como a metformina, né, que é o Glifage, ou a glimepirida ou qualquer outro medicamento antidiabético oral. O que acontece é que a gente tem que entender é que nessa cirurgia metabólica, que é a cirurgia para diabetes, o que mais dá resultado é a combinação desses dois tipos de bariátrica. Ou seja, a gente vai fazer o bypass, que é o desvio do estômago para uma porção mais distante do intestino, parando de usar a porção chamada duodeno, que é uma porção do intestino que absorve muitos nutrientes e os carboidratos, por exemplo, né, que são os açúcares, e também nessa cirurgia se adiciona a gastrectomia, que é a retirada de um pedaço do estômago, né? Normalmente nessa gastrectomia se faz uma gastrectomia horizontal, se corta de forma horizontal o estômago, fica uma região bem pequenininha mesmo do estômago e aí se conecta nesse intestino mais distante ali. Vocês estão vendo uma imagenzinha aqui do lado. Por que se usa dessa forma? Porque dá mais resultado. Então nós temos muito mais resultado quando se utiliza de forma combinada essas duas técnicas para baixar direito o açúcar no sangue do paciente. Mas agora vamos para alguns fatos que vocês precisam conhecer sobre essa cirurgia antes de pensar, olha, encontrei a solução, nunca mais eu vou sofrer de açúcar alto no sangue.
O primeiro fato é que a gente tem que entender que essa cirurgia é para pacientes diabéticos tipo 2. Então, se você tem a diabetes tipo 1, você não é escolhido para esse tipo de cirurgia, porque pacientes que têm diabetes tipo 1 e acabam operando dessa forma, acabam desenvolvendo de forma muito fácil uma complicação da diabetes, que é a cetoacidose diabética. Inclusive, eu já comentei sobre a cetoacidose diabética aqui no canal, vou deixar um card aparecendo aqui, você pode clicar e conferir. Uma complicação bem grave da diabetes que pode ser muito ruim para os pacientes, né? Inclusive, eu já comentei de um primo meu que faleceu, infelizmente, dessa doença. Outro fato é que essa cirurgia funciona de verdade, então ela consegue realmente resolver muitos casos de pacientes com diabetes tipo 2. Lembrando, a diabetes tipo 2, pessoal, é a diabetes mais frequente que a gente encontra. 95% da população mundial que tem diabetes sofre de diabetes tipo 2, porque ela está muito relacionada à obesidade. É justamente um dos critérios para a gente poder operar os pacientes é a obesidade leve. A gente não pode operar um paciente com diabetes tipo 2 se ele não tiver pelo menos uma obesidade leve e se ele não tiver critérios para essa cirurgia. Inclusive aqui no Brasil, né, quando a gente fala do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele já estabeleceu alguns critérios para paciente poder passar por essa cirurgia. Não é simplesmente eu quero me operar, eu vou fazer essa cirurgia para resolver esse problema, ou vou ali no SUS e falar, não, quero me curar da cirurgia, porque estamos falando de um procedimento onde se retira pedaço do corpo, né? Tira um pedaço do estômago, você está desviando uma parte do intestino. E vocês perceberam na minha explicação que não é só o açúcar que vai parar de ser absorvido, são alguns nutrientes também. Então isso é uma coisa que a gente vai levar em conta e eu vou conversar com vocês já já. Um fato que a gente tem que conhecer sobre isso é que a cirurgia é irreversível. E aí você pode pensar, tá, mas por que eu vou querer reverter isso? Se eu tô me curando da diabetes, eu tô fazendo uma cirurgia justamente que vai resolver alguns problemas, eu não vou mais precisar tomar remédio todo dia, ou se eu já aplico insulina, eu não vou precisar ficar me fincando com insulina. Eu acabei de comentar para vocês sobre os nutrientes. O problema justamente é esse. Os pacientes que passam por essa cirurgia, às vezes tem bastante complicação durante a cirurgia, eu vou falar também sobre isso mais pra frente, mas eles desenvolvem depois alguns déficits de nutrientes. Eu mesmo já fiz o segmento de uma paciente pós-bariátrica, porque ela mudou de cidade, ela não estava mais fazendo acompanhamento com o endocrinologista dela, e eu acabei fazendo o acompanhamento dela. E era muita complicação. Assim, a paciente ela sempre estava com alguma substância baixa no sangue. Ou era cálcio, ou era vitamina D, ou era muitas vezes vitamina B12. Então a paciente ela tinha alterações no sangue justamente porque ela parou de utilizar um pedaço do intestino que é tão importante para a absorção de vitamina B12. Só para vocês conhecerem, normalmente se fala bastante sobre o estômago produzindo o ácido clorídrico, né, que é uma substância para a gente poder digerir o alimento, mas na verdade o estômago ele produz muita coisa. Tem uma substância produzida no estômago chamada fator intrínseco. O fator intrínseco é importante para quê? Porque ele ajuda na absorção de vitamina B12 dos alimentos que a gente está comendo. Só que quando a gente corta uma grande parte do estômago, como vocês viram na foto da cirurgia, a gente quase não consegue mais produzir fator intrínseco. E por isso a gente também não vai conseguir absorver o fator intrínseco lá no intestino, porque ele foi desviado, né? A gente não tá mais dando a parte que absorve e também porque a gente não tem esse fator. Por isso, a gente começa a ter falta de vitamina B12. E é o que leva a falta dessa vitamina? A anemia. Então o paciente ele costuma se sentir muito fraco, muito debilitado, justamente por causa da anemia que aparece depois dessa cirurgia. Como eu comentei para vocês, ela não é uma cirurgia que é necessária para o paciente, porque ela é uma alternativa para o tratamento. Ela não é um tratamento absoluto ali que o paciente tem que fazer, não. É uma cirurgia alternativa, tá? Um tratamento alternativo. Como eu comentei, ela não surgiu para tratar esses tipos de pacientes, ela surgiu por outro motivo. Então a cirurgia ela não é o tratamento definitivo. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é isso. O problema às vezes na absorção não é nem só da vitamina B12, pessoal, são de vários nutrientes, como a gente comentou. Falta potássio, falta vitamina K, falta muita coisa. Porque quando a gente se alimenta, a gente na verdade se alimenta muitas vezes de forma errada. A gente pensa que está se alimentando para se encher, né, para ficar saciado, mas na verdade não. A gente se alimenta para a gente poder absorver nutrientes necessários para nossa sobrevivência, para a manutenção do nosso corpo, para ele ficar bem, para a gente se sentir saudável. Só que quando a gente come pouco, a gente acaba absorvendo poucos nutrientes, fora todos aqueles probleminhas de absorção que o paciente vai ter depois. Então o paciente ele começa a ter déficit de muita substância e essas faltas precisam ser repostas. Então o paciente ele vai tomar vitamina, ele vai tomar bastante vitamina, e é comprimido de vitamina, e algumas vitaminas que se mastigam, né, o paciente tem que mastigar para absorver, ou coloca embaixo da língua, e muitos pacientes precisam depois de reposição intramuscular dessas vitaminas, ou endovenosa, diretamente pela veia por um sorinho, que inclusive vai ficar bem coloridinho quando a gente coloca ali as vitaminas, só que é um soro, então a gente não fica totalmente livre de ter
que tomar remédio. Se você tá optando por essa cirurgia porque não vou mais precisar tomar comprimido, sinto lhe informar que não é bem assim. Outro fato importante que a gente tem que entender é que esses pacientes demoram para se recuperar, né? Não são todos, alguns pacientes demoram para se recuperar de cirurgia, porque o paciente com diabetes ele tem uma maior dificuldade para cicatrização. Você tem que entender que não é tirei o estômago ali, pronto, vou para a sala de operação, já tô curado da diabetes. Não é assim. Nós já comentamos muito aqui no canal que a diabetes é uma doença inflamatória. Então o corpo ele tá todo cheio de inflamação e quando você tá num momento cirúrgico, você passou por uma cirurgia, você tá no pós-cirúrgico, o seu corpo ainda tá sob essa inflamação, né? Ele ainda tá sobre esse efeito exagerado do açúcar no sangue, que é uma substância pró-inflamatória. Então o seu corpo vai ter dificuldade para cicatrização. Existem pacientes que passaram para essa cirurgia e acabam passando, por exemplo, para UTI, né? Porque eles demoraram muito para cicatrizar, podem ter pego alguma infecção hospitalar e muitas vezes desenvolvem peritonite, que é uma inflamação de uma capa gordurosa que nós temos ali dentro do nosso abdômen e que, bom, não deveria inflamar nem infectar normalmente, mas aconteceu por causa da cirurgia. Volto a relembrar vocês, eu não tô falando isso pra botar medo em vocês, eu tô tentando informar. Vez ou outra aparece alguém no comentário falando que eu tô tentando botar medo nas pessoas. Não, pessoal, eu tô tentando informar vocês, é por isso que eu resolvi fazer vídeo aqui pro YouTube. Então, alguns pacientes podem ter isso, não é caso pra todos, mas é um fator que você tem que levar em conta também. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que além dos medicamentos ou da cirurgia, tem outros hábitos que a gente costuma fazer. Eu não vou mais bater na tecla aqui do exercício físico e da dieta, porque quem já é meu seguidor há um tempo sabe da importância disso aí, mas alguns estudos já mostraram algumas coisas sobre o jejum. Existem estudos que mostraram que o jejum é útil sim para ajudar na regulação glicêmica dos pacientes diabéticos, para reduzir o peso dos pacientes. Tem um estudo inclusive que mostra que foi diminuído entre 3,5 a 5 quilos, eu não lembro o número exato, mas pelo tempinho que eles fizeram ali do jejum, então os pacientes diabéticos conseguiram diminuir de peso. Pessoal, se a gente diminui de peso na diabetes, consequentemente o nosso corpo vai melhorando dos sintomas da diabetes e a gente também vai evitando aquela resistência à insulina, que eu já comentei algumas vezes aqui pra vocês. É quando o corpo ele tá tanto tempo produzindo insulina para guardar aquele açúcar que tá dentro do sangue ali, colocar nas células, só que o corpo se cansa daquela insulina e para de se conectar à insulina, né, que é um hormônio nosso natural do corpo. E aí ele para de responder à insulina, o açúcar começa a subir porque não consegue mais guardar dentro da célula. Então se a gente perde peso, a gente evita essa resistência de continuar aumentando e a gente pode melhorar nosso açúcar no sangue. Os estudos mostraram que algumas coisas não melhoraram, como por exemplo a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada dos pacientes não melhorou com esse jejum, mas o importante é a gente entender que dá para usar outros tratamentos alternativos associado ao tratamento medicamentoso que você está recebendo, mudança do estilo de vida, para não ter que passar por uma cirurgia. Volto a repetir, eu não sou contra a cirurgia, eu quero mostrar para vocês as opções e a realidade da ciência, ok? É importante a gente levar um estilo de vida saudável, é importante a gente procurar tratamentos alternativos, sempre com informação boa, certeira, científica e, como eu sempre falo aqui pra vocês, sendo dono da própria saúde, para você não cair em histórias que às vezes falam pra gente e não é bem assim, não é tão real. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu comentário e o seu curtir ali embaixo, pra gente entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Antes de ir embora, eu vou recomendar pra vocês 2 vídeos aqui do lado. Um vídeo onde eu comentei sobre 9 suplementos que ajudam a reduzir o açúcar no sangue, e outro vídeo onde eu comentei sobre 11 alimentos com açúcar escondido. Aqueles alimentos que a gente come achando que tá se livrando do açúcar, mas na verdade eles são lotados de açúcar. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!